Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre ética em pesquisa e, para isso, a gente precisa entender um pouquinho como se estrutura o pensamento humano. Quando a gente fala de pensamento, a gente está falando de uma função na nossa mente que é estruturada por vários componentes. O primeiro desses componentes é o que a gente chama de conceitos. Os conceitos, eles são ideias arbitrárias, abstratas, são ideais. Dar como exemplo aqui, vou colocar aqui como exemplo, casa, o belo, árvore, grande. São conceitos que nós estabelecemos arbitrariamente a algum objeto, né, ou a qualidade de algum objeto, mas que na natureza não existe. Nós atribuímos a uma construção onde nós habitamos, nós atribuímos o conceito de casa. Né? Dependendo da estética dessa estrutura, a gente chama isso de belo. Se tem um jardim e lá tem algo que possui tronco e folhas e passarinhos, a gente chama aquilo de árvore. E isso pode ser pequeno, pode ser médio, pode ser maior, né? E a gente chama aquilo, se for realmente maior, a gente chama de grande. Mas não necessariamente essas coisas têm esse nome na natureza. Não, poderia chamar a casa de elefante, belo de azul, árvore de avião, grande de curto. Então, mas nós atribuímos exatamente esses conceitos porque nós arbitrariamente escolhemos esses conceitos. Não é que na natureza eles já viessem prontos. Então, esse é o primeiro tijolo da estrutura do que nós conhecemos como pensamento. E é interessante a gente saber isso, porque depois a gente entende que quando a gente une dois conceitos, a gente tem o que a gente chama de juízo. Então, vamos dar um exemplo aqui. A casa é bela. A árvore é grande. A casa é grande. A árvore é bela. Então, percebam que quando eu uno dois conceitos, eu formo um juízo sobre alguma coisa. Então, casa, bela, árvore, grande, são conceitos diferentes, que quando eu os uno, eu posso formar juízos. E esses juízos são entendimentos, né? São compreensões que nós temos sobre aquilo que nos cerca. O nosso pensamento nos permite compreender aquilo que nos cerca. E também é interessante saber que dos conceitos nós podemos gerar juízos, porque assim nós também sabemos que quando nós unimos dois juízos, nós temos o que chamamos de raciocínio. E esse raciocínio, ele pode ser de vários tipos, né? Ele pode ser um raciocínio lógico, pode ser um raciocínio crítico, e por aí vai. Vamos dar um exemplo desse raciocínio como nós demos anteriormente. A união de dois juízos. Né? Exemplo. A casa é bela,
mas a árvore é grande. Ou seja, unindo dois conceitos eu formo juízos, e unindo dois juízos eu formo um raciocínio. A casa é bela, mas a árvore que está lá contida, né, é grande. Então, nesse raciocínio, eu acabo criando uma crítica em relação a essa condição, essa situação que é a casa e aquilo que a cerca, o seu terreno, etc. Então, percebam que unindo esses dois juízos, a casa é bela e a árvore é grande, eu posso gerar um raciocínio sobre a, a, a casa ser ou não ser apropriada, o terreno, né, que envolve a casa, ser ou não ser apropriado a um determinado fim. Eu tenho esse raciocínio, que, nesse caso, é um raciocínio crítico, mas também poderia ser um raciocínio lógico, né? Por exemplo, a casa é bela e assim é atraente. Então, aí eu tenho uma lógica. A casa é bela, né? Unindo dois conceitos eu tenho um juízo. A casa é atraente, unindo dois conceitos eu tenho um outro juízo. Unindo dois juízos eu tenho um raciocínio que já é um raciocínio lógico. A casa é bela e assim é atraente. Então, essa estruturação do pensamento, ela é importante porque entender, né, essa estruturação do pensamento, ela é importante porque é com base nessa estruturação que nós podemos começar a falar de ética moral, ética em ciência. E é entendendo essa estruturação do pensamento, os nossos raciocínios, que a gente vai entender um pouquinho como eles estão associados à ética em ciência. Porque os nossos pensamentos, os nossos raciocínios, são eles que sustentam as nossas tomadas de decisão. Né? Diariamente nós tomamos várias decisões e essas decisões elas podem ter um caráter bom, um caráter ruim, elas podem ser decisões do bem, decisões do mal, e o caráter dessas decisões ele pode repercutir sobre nós e sobre aqueles que nos cercam, sobre as coisas que nos cercam. E entender isso é importante porque assim a gente pode começar a entender o conceito de moral. A moral é exatamente a essência desses pensamentos, desses raciocínios, que embasa essas tomadas de decisão que repercutem sobre nós mesmos, né, em nosso favor. Então, vou até mudar aqui, em vez de ser nosso favor, vou colocar em meu favor, que a moral, essa essência desse pensamento, essa essência desses raciocínios, ela é individual. Não existe moral coletiva. Moral é individual. Então, os meus pensamentos, os meus raciocínios, cuja essência é formada pela minha moral, me levam a tomadas de decisão, decisões que podem ser boas, ruins, do bem ou do mal, e que vão repercutir em meu favor, ou não.
Tudo vai depender do valor dessas decisões, desses comportamentos, dessas ações geradas por essa decisão. Né? Elas podem ter valores positivos e podem ter valores negativos sobre mim. E o que é mais importante, essas tomadas de decisão que são, que são sustentadas pela minha moral são aquelas tomadas de decisão que acontecem quando eu sou um sujeito livre. Não estou sob nenhum tipo de cerceamento. Não existe nenhuma plaquinha dizendo sorria, você está sendo filmado. Não existe nenhum guarda tomando conta de mim. Não existe nenhuma autoridade olhando os meus passos, nenhum tipo de censura. Eu estou livre, momentos de plena liberdade. Pode ser uma situação em que eu esteja conversando com alguém e eu resolva mentir sobre uma determinada situação. A decisão de mentir naquela conversa entre eu e a outra pessoa foi uma decisão em plena liberdade. A minha moral, na minha essência, sustentou meus pensamentos, meu raciocínio, e isso tudo permitiu que eu tomasse a decisão, no caso ruim, no caso do mal, de mentir. E certamente essa decisão repercute sobre mim mesmo, já não em meu favor. Assim como existem as decisões do bem, né? As boas decisões, que, sustentadas pela minha moral, a essência dos meus pensamentos, dos meus raciocínios, acabaram surtindo um efeito positivo em meu favor. Então, quando nós falamos de moral, nós falamos sobre a essência do pensamento que sustenta tomadas de decisão em plena liberdade. A partir do momento que tem alguém tomando conta de você, já não é mais a sua moral que está agindo sobre as suas decisões. Que está influenciando as suas decisões já é o cerceamento, já é a censura, já é o policiamento daquilo que você está fazendo. Ou seja, não está mais agindo em liberdade. É importante entender isso, falar de moral, né, nesse contexto, porque, do mesmo modo, como eu disse antes, nós tomamos decisões que repercutem sobre outros. Vou colocar aqui, em favor dos outros, ou não. Em favor dos outros, ou não. Então, essas tomadas de decisão, elas podem ser em favor dos outros ou não, também. E o que vai dizer que ela é em favor dos outros ou não? O valor dessas decisões. Podem ser valores positivos ou negativos. Por exemplo, quando baseado na essência dos meus pensamentos, a essência moral dos meus pensamentos, dos meus raciocínios, eu tomo a decisão de estacionar em local reservado para idosos. Essa decisão é uma decisão que
não repercute apenas sobre mim, ela repercute também sobre os outros. Nesse caso, negativamente. Tem um valor negativo. Ou quando eu decido não estacionar em local reservado para idosos. A minha moral, a essência dos meus pensamentos, dos meus raciocínios, sustenta a tomada de decisão de eu não estacionar naquela vaga que está ali, livrezinha. E eu não tenho ninguém tomando conta de mim, não tenho nenhum guarda, não tenho nenhuma polícia, não tenho nenhum radar, não tenho nenhuma câmera que está ali me vigiando. Em plena liberdade, eu tomo a decisão de não estacionar naquela vaga que está disponível, mas está disponível para idosos. Nesse momento, essa decisão é uma decisão que repercute sobre mim, mas repercute também sobre os outros. Nesse caso, repercute positivamente sobre os outros. O que vai dizer que se essas decisões vão repercutir positivamente ou negativamente, também é o valor dessas decisões. E aí a gente começa a entender que, no primeiro caso, os valores dessas decisões são valores morais. E, no segundo caso, os valores dessas decisões são valores éticos. Então, o meu comportamento, que é consequência das minhas decisões, que são consequências da essência do meu pensamento, do meu raciocínio, essas decisões podem me levar a repercussões sobre mim, serão positivas ou negativas, dependendo do seu valor moral. E sobre mim e sobre os outros, podem repercutir sobre mim e sobre os outros, positivo ou negativamente, dependendo do seu valor ético. Então, dessa maneira, a gente começa também a entender que o valor ético dos nossos comportamentos, das nossas ações, com base nas nossas decisões, que estão embasadas na essência do nosso pensamento, o valor ético desse comportamento, dessas ações, é o que vai permitir um melhor ou pior nível de convivência entre indivíduos. Porque cada um de nós tem a sua essência moral nos seus pensamentos, que embasam suas tomadas de decisão, e, portanto, tem decisões que geram comportamentos com valores morais que podem ser positivos ou negativos, e valores éticos que podem ser positivos ou negativos. Chegando nesse ponto, temos uma coisa importante a considerar, que é quando chegamos a pensar, baseado nisso tudo, pensar em ética em ciência. Os nossos comportamentos, que são fruto das nossas decisões, que podem repercutir sobre os outros, sobre nós mesmos, mas também sobre os outros. Nossos comportamentos que têm valores éticos. Esses comportamentos, eles são iguais em todo lugar? Eles não são iguais em todo lugar. Por exemplo, na Eritreia, você tem algumas tribos que possuem, né, em sua cultura, embutido em sua cultura,
um procedimento de mutilação de órgão sexual feminino como uma espécie de passagem, rito de passagem da, da fase juvenil para a fase adulta, vamos dizer assim, da mulher. Que para eles é completamente normal, aceitável, e para nós não. Então, os comportamentos não são os mesmos em todo lugar. O que fazemos aqui talvez não seja aceitável em outro lugar. O que se faz em outro lugar talvez não seja tão aceitável aqui. Então, se na vida cotidiana os comportamentos nos diferentes lugares mudam, a gente pode dizer, então, que pelo menos dentro de um mesmo lugar o comportamento é único. Ou não? Também não. Dentro das tribos da Eritreia que praticam esse procedimento de mutilação do órgão sexual feminino, existem elementos, indivíduos que discordam daquela prática e tentam mudá-la, lutam contra isso, fogem, né, geram meios de fuga para as meninas irem para a Europa para tentar fugir dessa mutilação. Assim como aqui no Brasil nós temos muitas coisas que grupos concordam e outros grupos discordam do modo de agir. Então, até mesmo se existe diferença de comportamentos e, consequentemente, dos valores éticos embutidos nesses comportamentos nos diferentes lugares, dentro de um mesmo lugar também existem diferentes comportamentos com diferentes valores éticos. Não existe concordância. Então, ética parece que é algo muito dinâmico. O que é considerado valor ético parece que é algo que não é muito homogêneo. Se é desta maneira, como podemos falar de ética em ciência? Para que nós possamos ter ética em ciência, nós, obviamente, estaremos falando de valores éticos positivos. Ninguém quer valor ético negativo na ciência. Como é que eu vou ter valores éticos, apenas valores éticos positivos, dentro de uma comunidade, se nós acabamos de raciocinar de que sempre há diferenças de comportamentos, portanto, de pensamentos, portanto, de essência moral nesses pensamentos? Existem diferentes valores éticos em todos os lugares e até dentro de um mesmo lugar. Como falar de ética em ciência? Como fazer com que a ciência abrigue comportamentos que tenham apenas valores éticos positivos? Através de regras de conduta. E aí vocês já devem ter começado a ler sobre a existência dessas regras, códigos, né? Código de Nuremberg, documentações específicas, né? PCLE, termo de consentimento livre e outras ferramentas que acabam gerando um modo único de se comportar. Mas, como dissemos antes, essas regras de conduta, elas são regras que se aplicam a todos que estejam fazendo ciência, mas, ao mesmo tempo, existe uma vigilância em relação a essa prática ética. E quando há vigilância, nós vemos que a essência moral das decisões
acaba se perdendo. Mas, ao mesmo tempo, nós já vimos no passado, na história, que quando nós não temos essa vigilância, quando nós permitimos que apenas a essência moral dos pensamentos conduza as tomadas de decisão e os comportamentos consequentes, as ações consequentes, nós podemos ter resultados que repercutem negativamente sobre o coletivo, né, sobre os outros. Comportamentos com valor ético negativo, como nós vimos no nazismo, como nós vimos na ciência nazista, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, isso também nos faz pensar que, quando a gente fala de ética em ciência, nós estamos falando de uma atividade dinâmica e em constante evolução. Até porque os novos tempos sempre trazem novos conhecimentos que induzem a novos comportamentos, cujos valores éticos são imprevisíveis. Então, eu espero que tenha ficado muito claro a ideia de que a essência moral dos nossos pensamentos, que embasa nossas tomadas de decisão e, consequentemente, nossas ações e nossos comportamentos, que podem repercutir sobre nós e sobre os outros. Essas ações, esses comportamentos possuem valores moral e ético. E quando falamos de valor ético, falamos do valor das repercussões sobre os outros, das nossas ações, dos nossos comportamentos. E, portanto, quando se fala de ética em ciência, nós falamos do nosso comportamento no fazer ciência. Comportamento que é definido pelas decisões que tomamos com base na essência moral dos nossos pensamentos. E esse comportamento ético em ciência não é algo já definido, já terminado, pelo contrário. Embora não hajam regras de conduta, pensar eticamente no fazer ciência é uma atividade dinâmica e em constante evolução.